Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, né, a mais um episódio do Dose Diária, que é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Se você ainda não me segue no Instagram, porque você não foi lá ainda, vai lá, digita jo.vidal, Redesenhe Sua Vida e me segue lá no Instagram para mais conteúdos. Bom, hoje eu vou falar sobre como o Ho Oponopono me encontrou quando eu mais precisava. Pois é, eu não procurei o Ho Oponopono, tá? Foi ele quem me encontrou quando eu estava tentando sobreviver. Como eu já contei antes, existem momentos na vida em que a dor é tão profunda que nenhuma explicação parece suficiente. Se você já viveu isso, você sabe do que eu tô falando. Você continua vivendo, você continua trabalhando, você continua sorrindo, mas por dentro existe uma parte sua que ficou presa em algum lugar do passado. E eu conheço esse lugar porque eu já vivi nele. Então, depois de algumas das maiores dores da minha vida, eu acreditava que eu estava seguindo em frente. Afinal, o tempo tinha passado. Eu tinha continuado a minha vida, mas existe uma diferença enorme entre seguir em frente e se curar. Levanta a mão quem está seguindo em frente, mas que ainda não se curou. E eu não sabia disso na época, né? Então, por fora, parecia que estava tudo bem, mas por dentro eu carregava mágoas. Eu carregava culpa, eu carregava perguntas sem resposta. E eu carregava feridas que eu nunca tinha permitido tocar. Porque muitas vezes a dor é tão grande que a nossa estratégia é fingir que ela não existe. Mas aquilo que não tá curado não desaparece, né? Se alguém nunca te falou isso, eu tô aqui para te falar. Aquilo que não é olhado continua nos governando em silêncio. E foi nessa época que uma amiga me falou sobre o Ho Oponopono. E para ser sincera, não foi amor à primeira vista. Eu achei estranho, eu achei difícil de entender. Como 4 frases poderiam ajudar alguém a curar dores tão profundas? Parecia simples demais. Mas algo dentro de mim dizia: tenta, o que custa? E às vezes a cura começa exatamente assim, não com certeza, mas com a pequena abertura, com uma pequena disposição para experimentar algo diferente. Então eu comecei devagar, comecei sem expectativas, comecei sem entender muito bem, apenas repetindo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. No começo parecia apenas uma oração. Depois eu percebi que era muito mais do que isso. Era um encontro comigo mesma. Porque cada vez que eu repetia aquelas palavras, alguma coisa dentro de mim começava a se mover. Memórias surgiam, lágrimas apareciam, sentimentos antigos vinham à tona, sonhos, sinais, mensagens. E pela primeira vez, eu parei de fugir deles. Eu sempre achei que o perdão era sobre a outra pessoa, mas o Ho Oponopono me ensinou algo diferente. Perdão é sobre liberdade. Eu vou repetir. Perdão não é sobre a outra pessoa, perdão é sobre liberdade. Você não perdoa porque a outra pessoa merece. Você perdoa porque você merece viver sem carregar aquele peso. E aos poucos eu fui percebendo algo ainda mais profundo. Eu precisava me perdoar. Quem já experimentou se perdoar? Você vai ver que é mais fácil perdoar alguém
do que perdoar a si mesmo. E eu tive que me perdoar pelas escolhas que eu fiz, me perdoar pelas escolhas que eu não fiz. Eu tive que me perdoar pelos meus erros e me perdoar pelas minhas culpas. Eu tive que me perdoar pelas vezes que eu fui dura demais comigo. E aqui, pelas vezes que eu acreditei que eu precisava sofrer para provar amor. O Ho Oponopono me mostrou que muitas vezes somos prisioneiros das histórias que já terminaram. Falei disso hoje com uma mentorada. Mas nós continuamos revivendo essas histórias todos os dias. E foi nesse processo que eu comecei a entender algo transformador. A dor não estava apenas nos acontecimentos. A dor estava na forma como eu continuava me relacionando com eles. Bom, quanto mais eu praticava o Ho Oponopono, mais leve eu me sentia. Não porque o passado tivesse desaparecido, mas porque ele já não comandava mais a minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Não uma paz perfeita, não uma paz constante, mas uma paz real. Aquelas que nascem quando você para de lutar contra aquilo que aconteceu. E hoje, olhando para trás, eu consigo dizer que o Ho Oponopono não apenas me ajudou a curar, ele mudou a forma como eu vejo a vida, mudou a forma como eu vejo as pessoas, mudou a forma como eu vejo a mim mesma. Porque eu descobri que a verdadeira liberdade não acontece quando dá tudo certo. Ela acontece quando você finalmente solta aquilo que você estava carregando. Talvez você esteja ouvindo isso carregando alguma dor, alguma mágoa, alguma culpa, alguma história que ainda pesa no seu coração. E talvez eu possa deixar uma pergunta: o que aconteceria se você não precisasse mais carregar isso? Porque foi exatamente essa pergunta que mudou a minha vida. E foi exatamente nesse momento que o Ho Oponopono me encontrou. E de alguma forma começou a devolver para mim mesma aquilo que eu havia perdido. Espero que essa mensagem tenha te feito refletir. Um beijo de luz. Te vejo no próximo episódio.